Olá, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e o tema da nossa aula de hoje é o sistema sancionatório militar. Devemos começar esclarecendo que o sistema sancionatório, de forma geral, se relaciona à determinação das penas e sua aplicação e execução. A pena é a concretização do poder estatal de punir, aplicado através da ação penal, quando o indivíduo comete uma infração de natureza penal especificada em lei. Assim, a pena é a espécie de sanção penal consistente na privação ou restrição de determinados bens jurídicos do agente. Sua imposição depende do devido processo legal. A estrutura do sistema sancionatório militar é bem diferente da esfera comum. O CPM apresenta uma estrutura clássica, dividindo as penas em principais e acessórias. As penas acessórias são as aplicadas em cumulação com as penas principais e pressupõem a imposição de uma pena principal. Atenção, na esfera militar não temos substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito. A Justiça Militar da União, à luz do artigo 124 do CPM, é competente para processar e julgar os crimes militares definidos em lei e, excepcionalmente, julga os não militares. Assim, civis condenados por ela irão passar pela execução penal na esfera comum. Outro ponto de diferenciação é que na esfera militar não há pena de multa, de pena pecuniária. Também chama a atenção o fato de que no regime militar há apenas o regime fechado, não havendo progressão. Do regime fechado se passa apenas ao livramento condicional. Existe sursis, que é a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, mas não há progressão de regime, que corresponde à possibilidade de o preso passar do regime prisional que está cumprindo pena para outro mais benéfico. Atenção a este ponto. O STF considera inconstitucional a ausência de progressão de regime e tem permitido a progressão de regime para quem cumprir pena no regime militar, além de aceitar a imposição de regime diverso do fechado. Quais as penas previstas no CPM, professor? O CPM prevê as seguintes penas principais: a de morte, as restritivas de liberdade, que abrangem a reclusão, a detenção e a prisão, a de impedimento, que é a restritiva de liberdade, e a de suspensão e a reforma, que são restritivas de direito. A pena de morte é excepcional, aplicada apenas em casos de guerra declarada e executada por fuzilamento. As penas de reclusão e detenção diferenciam-se em razão dos limites legais aos seus períodos de imposição, sendo de 30 anos o limite das penas unificadas. Quando a pena de reclusão ou de detenção for de até 2 anos, aplicada a militar, será convertida em pena de prisão. Assim, não sendo possível aplicar o sursis, a pena de reclusão ou detenção será convertida em pena de prisão. Ela será cumprida em estabelecimento militar, se o condenado for oficial, ou em estabelecimento penal militar, se for um praça. O civil, condenado pela Justiça Militar da União, sempre é executado em estabelecimento comum, submetendo-se inteiramente à lei de execução penal. No entanto, civil condenado por crime de guerra pode ficar sujeito a cumprir pena em estabelecimento militar. A pena de impedimento é de natureza restritiva de liberdade, combinada exclusivamente ao crime de insubmissão. Assim, não há encarceramento, mas o condenado deve permanecer no recinto da unidade sem prejuízo da instrução militar. A suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função é pena restritiva de direito, abrangendo a agregação, afastamento, licenciamento ou disponibilidade do condenado pelo tempo fixado na sentença, sem prejuízo do seu comparecimento regular à sede do serviço. A reforma, por sua vez, é pena de natureza restritiva de direitos aplicável aos militares estáveis, sujeita ao militar condenado à inatividade compulsória com proventos proporcionais ao tempo de serviço. Por fim, as penas acessórias são aplicadas cumulativamente com as penas principais, de acordo com a natureza do crime. Não são substitutivas, alternativas, mas acessórias, cumuladas às penas principais. O artigo 98 do CPM apresenta um rol taxativo de penas acessórias, que são as seguintes: a perda de posto e patente, indignidade e incompatibilidade com o oficialato, exclusão das Forças Armadas, perda e inabilitação para o exercício de função pública e a suspensão do pátrio poder, tutela ou curatela e dos direitos políticos. Devemos mencionar ainda as medidas de segurança aplicáveis a civis e militares, divididas em pessoais e patrimoniais. As medidas de segurança pessoais dividem-se em detentivas, as de internação, e não detentivas, que são restritivas de direito. Encerramos aqui, então, a nossa apresentação acerca do sistema sancionatório militar. Em sua área do aluno, você encontra material didático de apoio a esta aula, que traz maiores minúcias acerca dos temas aqui apresentados. Todos os dias, faça algo que o deixe mais próximo de um futuro melhor. Mantenha o foco nos seus estudos e até a nossa próxima aula.